Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir os nossos objetivos? Acompanhe. Faremos a leitura do gênero cordel, vamos apreciar a literatura de cordel, localizar informações explícitas no texto. O que são informações explícitas? São aquelas, então, de fácil localização dentro do texto. Vamos inferir informações implícitas no texto. O que é inferir, professor? Seria, digamos que, interpretar as informações. Então, aí demanda um pouquinho mais do pensamento. Vamos também reconhecer a importância da literatura de cordel para a arte brasileira e também valorizar a cultura brasileira. Olha quanta coisa, né? Bem interessante, então, que os cordéis nos proporcionam. Afinal, você já ouviu falar nesse termo, né? Cordel? Já leu algum tipo de texto de cordel, né? Talvez alguns não lembrem, né, o que seja o cordel, mas já ouviram falar nessa palavrinha. Vamos então seguindo então para entendermos melhor como isso funciona, tá? Vamos lá. Então, o que é literatura de cordel, né? Literatura, né? Então, o que é literatura? Então, a literatura é uma forma, né, digamos assim, de sonhar, de imaginar, né? Então, os textos da literatura, eles nos permitem, né, um encantamento, né, trazer aquela beleza das palavras, digamos assim, né, nos emocionam, né, nos fazem pensar, refletir sobre uma determinada situação. Então, trabalha muitas vezes com a mistura de realidade e ficção, digamos assim, né? Então, é diferente de alguns textos que têm como único objetivo a realidade, né? Então, aqui na literatura nós podemos trabalhar com os dois ao mesmo tempo, tá bom? E cordel, né? Cordel seria o quê? O que será que é cordel, pessoal? Vocês estão observando aquela imagem? Observe ali aquela imagem ali, né? Essa imagem, ela parte da xilogravura, né? Que a xilogravura, ela muitas vezes acompanha, então, os textos de cordéis. Então, a maioria das vezes, os cordéis, eles aparecem em forma de livretos, certo? Então, tem lá a imagem, né? E também tem a forma do texto também, né? Quem aqui já leu, então, um poema de cordel? Alguém já leu? Quem já leu, provavelmente, né, percebeu ali algumas questões muito regionais, muito específicas, né? É diferente de um poema tradicional, digamos assim, certo? Trabalha muito focado no regional, principalmente ali da região Nordeste, que é mais comum, então, essa forma de texto. Perfeito? Vamos seguindo, então. Cordel, por quê? Né? Então, por que será que nós chamamos de cordel? Então, eu acabei de falar alguma coisa, né? Então, cordel, então, ele geralmente pode ser escrito em livretos, geralmente, tá? Na maioria das vezes. Às vezes em folha única, pode ser também. E eles eram pendurados, digamos assim, em cordões, né? Então, por isso, acabou ganhando este nome também de cordel. Tá? Entendendo melhor, então, de onde surgiu, por que nós chamamos, então, de cordel, vamos lá, então. A expressão literatura de cordel está relacionada, então, ao modo como os livros eram expostos ao público. Então, eram pendurados em barbantes, é uma espécie de varal. Talvez você já viu isso em sua escola, né? Às vezes os professores fazem, né? Ou é professor da turma do período, né, contrário ao nosso, né? Por exemplo, você estuda à tarde e a professora da manhã lá fez um trabalhinho e a gente fica observando o que será que é isso, né? Então, observe a imagem ali, né? Então, nós temos ali os livretos, eles estão pendurados ali como a gente pendura roupa, por exemplo, né? Tem aquele grampo ali de prendedor de roupa, por exemplo, e os livretos, eles eram pendurados assim. Observe que todos aqueles livrinhos ali constam de imagens também, né? Então, é uma característica muito importante, né? Essas imagens, né? Principalmente produzidos em forma de xilogravura, que eram, né, aqueles desenhos esculpidos até mesmo na madeira, né? E depois eles são impressos, digamos assim, né? Hoje nós talvez tenhamos formas diferentes, né? Impressão por via de computador,
né, meio digital, mas antigamente, né, se fazia lá a madeira esculpida, colocava-se a tinta e aí fazia-se uma espécie de carimbo, então, no papel com aquela imagem, né, que era bastante interessante também, tá? Vamos lá. Tem outra forma de explicar o que é cordel? Vocês acham que é possível explicar de outra forma o que é cordel? Então, claro, temos o nome, né, motivado pelos cordões onde eram pendurados esses livretos, né, ou essas histórias, enfim, que na verdade são poemas que contam ali muito sobre a vida da região, né, principalmente Nordeste ali, tá? Vamos ver então uma outra forma então de sabermos o que é então um cordel. Vamos lá? Então vamos ler então um cordel e entender um pouco sobre esse poema. Vejamos. A história da literatura de cordel. Então acompanhem junto comigo. Para lhes deixar a par sobre esta literatura, que é a mais popular e ainda hoje perdura, vamos direto ao começo, de onde vem essa cultura. Sua primeira feitura na Europa aconteceu. Tipógrafos do anonimato botaram o folheto seu para ser vendido na feira, e assim se sucedeu. Foi Portugal que lhe deu esse nome de cordel, por ser vendido na feira em cordões a pleno céu. Histórias comuns, romances produzidos a granel. O cordel introduzido no Brasil foi gradual, maior parte dos folhetos como patrimônio oral. Ingressou principalmente como histórias de sarau. Foi o Nordeste o local que lhe brasileirou, nos sertões familiares dos sertões onde chegou, levando alegria ao povo pela voz do cantador. Conduzia o rumor de histórias da redondeza, noticiada em versos, dadas com toda clareza. Uma população que se tornava freguesa. Desde as casas de riqueza, nas varandas das fazendas, até os dias de feira, entre os escombros de vendas, histórias eram cantadas de verdadeiras a lendas. Sempre em versão cantada, assim o cordel viveu. Antes de 1900, primeira edição se deu. De lá para cá permanece, mantendo o legado seu. Olha que interessante. Então aqui nós temos realmente, né, a história contada, né, na própria forma de um cordel. Então um cordel que fala sobre como o cordel foi, né, espalhado, como que ele foi inventado, de onde ele veio, como ele chegou aqui no nosso país, né, e principalmente ali na região Nordeste. Então é o local onde ele mais é popular, digamos assim, né? Mas não por isso nós não poderíamos, né, deixar de falar sobre esse texto, né, que fala sobre a riqueza da cultura de um povo, né, que é um povo muito, né, rico em histórias, né, em histórias de vida, em histórias, né, de encantamento, né? Eles colocam ali, né, com todo carinho, com cada detalhe, aquilo que eles vivenciam naquela região, né? Então é muito legal a forma como isso é colocado, tá bom? Vamos lá então. Conhecendo então o autor então deste texto que acabamos de ler, Abdias Campos. Ele é natural da cidade de Amparo, Paraíba. É poeta, cordelista, violeiro, compositor, ator e declamador de cordéis. Ele produz seus textos com temas que relacionam tradição e atualidade, como ressaltou no folheto A História da Literatura de Cordel. Olha que interessante então, né? Então, vocês perceberam que o cordel, de certo modo, é um tanto cantado também, né? Então, ele pode ser meio cantado. Então, a presença das rimas é fundamental, assim como em muitas músicas nós também acabamos acompanhando essa questão, né, daquele ritmo, né, que tem que ser mantido, assim como na forma que eu leio
né? Ou declamo, né? Aquele cordel, né? Que é uma forma de poema muito semelhante a uma música, por exemplo, certo? Muito bem. Agora chegamos à atividade número 1. Do que se trata esse poema de cordel que acabamos de ler? Responda e já voltamos.
Legal, e aí? Você conseguiu responder? Será que você acertou? Vamos ver então. Então, o poema de cordel ele fala justamente sobre a literatura de cordel, como surgiu e como se espalhou pelo mundo, aquilo que nós comentamos, então, né? É um cordel que fala sobre o próprio cordel, é bem interessante, né? Isso nós chamamos, dentro da língua portuguesa, de metalinguagem. É quando uma música fala sobre uma música, um poema fala sobre um poema, um cordel fala sobre o próprio cordel. Então, isso é uma metalinguagem, tá? Então, um texto que fala sobre si mesmo, digamos assim, certo? Perfeito? Vamos seguir, vamos pensar um pouquinho aqui então. Vamos ler o trecho. Para lhes deixar a par sobre esta literatura, que é a mais popular e ainda hoje perdura, vamos direto ao começo, de onde vem essa cultura. No contexto do poema, o que será que quer dizer popular? E por que o autor afirma que é a mais popular, né? Por que será, né? Por que será que essa palavrinha foi utilizada? O que será que ela tem a ver com o texto, né? Popular envolve o quê? Um texto muito conhecido de uma determinada região, de uma determinada população, né? Popular envolve população, né? Não tem a música popular, né? Então a cultura, né? Popular e assim por diante. Então é nesse sentido, talvez. Vamos conferir então? Acompanhem lá. Então, no contexto do poema, a palavra popular quer dizer que é acessível ao povo, à população em geral. Então, a literatura popular é aquela que mantém viva a memória coletiva. O autor, então, afirma que é a mais popular, possivelmente, porque é uma literatura que se origina no Brasil das histórias de tradição oral, popularizadas e divulgadas em folhetos vendidos em feiras e acaba sendo, né, divulgada de forma acessível a todo o povo, né? Bacana, né? Não é mesmo? Então, sempre que você tiver oportunidade, né? Se você não tiver a oportunidade de comprar fisicamente, né, um texto de cordel, procure, né, nos meios digitais que com certeza você também vai localizar bons textos que são bem legais e interessantes, né? Que falam sobre essa cultura e essa tradição dos cordéis, tá bom? Atividade de número 2. Leia os versos abaixo e responda as perguntas. Onde surgiu o cordel? Que profissionais o iniciaram? Onde eram comercializados? Depois organize as 3 respostas em uma única. E já voltamos.
Legal, e aí? Você conseguiu então reunir as respostas em uma só? Vamos ver então como ficou? Acompanhe. Então eu perguntei para você 3 coisas, né? Onde surgiu o cordel, que profissionais o iniciaram, onde eram comercializados. E a resposta deveria ser, né, organizada de uma forma única, né? Tá bom? Vamos lá. Então, primeiro, o cordel surgiu na Europa, pelas mãos dos tipógrafos que produziam então seus textos e colocavam nas feiras para serem vendidos. Olha como nós conseguimos então, né, responder 3 coisas em uma única resposta. Então, essa habilidade é uma habilidade que nós precisamos sim desenvolver, né, dentro da língua portuguesa, né? Muitas vezes alguns alunos questionam: por que nós temos aulas de língua portuguesa se nós já sabemos ler, escrever e falar, né? Então, lá no início, tudo bem, o pessoal entende, né, que é mais útil. E depois eles acham que não é mais útil. Na verdade, é bastante útil, tá? Então, no início é o aprendizado, depois é o aperfeiçoamento. Nós vamos aprimorando, então, a nossa linguagem. É por isso que nós continuamos tendo aula de língua portuguesa sempre, né, em torno da educação, tá bom? Beleza? Vamos então conferir o que nós aprendemos hoje. Nós conhecemos cordel, né? São poemas, então, principalmente ali que fazem parte ali da região Nordeste, mais populares ali, mais conhecidos no Brasil inteiro, tá? Esses poemas, eles são produzidos ali, né? Geralmente pendurados ali nas praças, divulgados ali em forma de livretos, são vendidos nas feiras, né, para divertir todo o povaréu. Beleza? Bacana? Então, agradeço a você então que nos acompanhou. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.